E veja bem, ó, ainda tem mais. Nesse versículo 13 de Mateus, capítulo 21, nós estamos lendo aqui, se nós podemos aqui usar a primeira oração como válida para justificar aqui o templo, que o Messias está dizendo aqui, é do corpo físico humano, porque no caso aqui está escrito, né? A minha casa será chamada casa de oração. E unificar diretamente com a outra oração que diz, mas vós a tendes convertido em covil de ladrão, em covil de ladrões. Nessa oração final do versículo, vamos ter assim que obrigatoriamente também dizer que realmente o corpo do Messias também é um covil de ladrões. E aí, você concorda ou não? Não, porque não tem como você separar versículo, frase de frase. A não ser que há ali uma conjunção contrária, ali falando, né, de um verso sobre o outro, mas aqui no caso não é assim. Está unificando os versículos aqui. É o que eu pelo menos entendo. Mateus 24:1 diz assim, ó, e quando o Messias ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O Messias, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Isso também você vai encontrar em Marcos 13, 1 e 2, em Lucas 21, 5, 6 e 7. Quando o narrador diz, e quando o Messias ia saindo do templo, certamente ele estava dentro, correto? E aí ele não poderia estar falando do corpo dele, porque como que ele ia estar dentro do corpo dele e sair do corpo dele? Então ele estava falando certamente do templo, de alvenaria no caso ali. E os discípulos mostraram a estrutura do templo. Provavelmente os discípulos estavam falando aqui dessas pedras, eles estavam se referindo aonde eu separei aqui algumas coisas, alguns versículos aqui que falam sobre essas pedras, que está aqui em 1 Reis, capítulo 7, versículo 9, que diz, todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Aqui no versículo 10 também ele diz a mesma coisa, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Aqui no versículo 11 também ele diz, em cima delas pedras de grande valor. Aqui no 12, no versículo 12 também ele diz, deixa eu ver aqui, havia 3 ordens de pedras lavradas. Então a passagem que no caso aqui vai corresponder sobre essa casa e as pedras está aqui no 1 Reis, capítulo 9, versículo 10, que diz, e sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as 2 casas. A casa, aqui está dizendo, a casa do Senhor e a casa do rei. 2 Reis 24:13 diz, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Deixa eu terminar aqui. E partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. Opa! Então eu tenho que dar uma parada aqui e tenho que analisar esses versículos aqui. Então a casa do Senhor aqui e o templo do Senhor é a mesma coisa, correto? Bom, mas se a casa relatada aqui em 1 Reis, e até em 2 Reis que nós lemos, é realmente o templo, então certamente o templo ao qual o Messias se referia ainda era o templo de pedra, o templo de Salomão e não o templo dele. Você concorda ou não? Porque Salomão, em 1 Reis aqui fala das mesmas pedras, que foram edificadas, e as mesmas pedras que eu considero que as mesmas pedras que o Messias falou aos seus discípulos, que não ficaria dessas pedras sobre pedras. Em Esdras 1:3 diz assim, ó, quem há entre vós
de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor. Olha só, suba em Jerusalém, que está em Judá, e edifica lá a casa do Senhor, Deus de Israel, que está em Jerusalém. Isaías 2:2, você vai encontrar, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Então você, tá aí o capítulo, o versículo, você pode estar lendo depois, se eu for ler aqui todos os capítulos e versículos que eu trouxe aqui para essa leitura aqui que eu estou fazendo nesse vídeo, a gente vai ficar aqui muito tempo. Isaías 2:3, e irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte, no caso aqui o monte que se firmou na casa, a casa, no caso aqui, em Jerusalém, certo? E tem também aqui em Miqueias 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, Jeremias 26:2, Zacarias também falando no 14:20, e está aí para você poder buscar. E se, no caso, realmente ele está falando do templo, nesse momento, no versículo 2 de Mateus 24, que diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então temos que acreditar e entender que o corpo do Messias será destruído, derrubado, porque é o que diz o final do versículo 2. E se o templo é o Messias, só lembrando que no capítulo 27, versículo 51, também está escrito sobre pedras fendidas, tá bom? Pedras também você pode considerar como pessoas, isso está em Lucas 3:8, Lucas 8:13. Tem pedras literais também, né, que são as pedras que vêm da rocha, que está em João 8:7, e também como exemplo você pode tirar o mesmo Estevão que foi apedrejado pelas pedras, né, que foi morto ali apedrejado, no caso com as pedras. Né. Eu trouxe aqui um outro significado da palavra derrubada ou derribada, né, que em algumas versões traz derribada, direto da construção desse versículo que nós estamos lendo, da inicialização da raiz da palavra derrubada ou derribada. E esse é o mesmo texto e contexto que nós estamos lendo aí, que vem da derivação do dicionário de Strong e a sua interpretação, tá bom? No grego, a transcrição aqui fonética no caso seria, veja bem, catalio ou catálio, alguma coisa nesse sentido aí. Se os fones aí estão errados, fica à vontade para me corrigir, meu irmão. Eu amo ser corrigido, porque eu amo aprender, correto? Agora, nesse dicionário aqui, ó, eu foquei aqui umas palavras aqui mais fortes, e você pode estar vendo e depois você pode estar analisando. O que é interessante sobre o derrubado, né, sobre essa palavra que é construída, a construção da palavra que diz derrubada ou derribada. E diz assim, ó, dissolver. Aí eu fiz uma palavra aqui, uma cor mais forte, né, um tom mais forte para você poder estar discernindo aí, poder estar analisando. Desunir. Então veja bem, o Messias diz, lá, né, onde nós lemos lá em Mateus, eu sou maior que o templo. Isso causaria maior desunião, né, dentro de Israel inteiro, né, assim como está até nos dias de hoje. Diz mais aqui, ó, o que tem estado junto. Aí vem destruir, né, e esse destruir não precisa ser exatamente ali o ser jogado ao chão, correto? Você concorda? Privar de sucesso, levar a nada, subverter. Veja bem que essa palavra subverter, eu tive buscando aqui alguma coisa sobre ela também, e ela diz, ela traz como também desorganizar, criar confusão, revolucionar. Olha só que esse derrubar e esse derribar vem quase que, né, no caso aqui o Strong está dizendo, dessas colocações aqui que eu pus aqui para você, realmente não está dizendo nada de templo ir ao chão, não, né?
de instituições, derrubar de instituições, formas de governos, leis, olha só, formas de governos, leis, privar de força, aniquilar, abrogar e descartar. Antes de eu trazer antes de eu buscar, né, sobre essa palavra derrubada, eu já tinha um pensamento sobre esse pensamento que eu estou expondo aqui para você. Eu já tinha. Só que me fortalecia ainda mais esse pensamento quando eu vi esse dicionário aqui. Eu estou sendo sincero com você. Em Marcos 11:16 diz assim, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Aí, veja bem, muitos pegam desse versículo aqui, dizendo sobre esse vaso, né? E explicam que esses vasos aqui são os mesmos vasos que tinha dentro do templo, tinha dentro do santuário, onde os sacerdotes ali ministravam, né? Aquelas coisas todas ali. Aí dizem que é por isso que o Messias está falando literalmente do seu corpo, falando do templo, porque esses vasos estavam dentro do templo. Nada a ver, meu irmão, mas nada a ver, porque esses vasos citados aqui no versículo 16 do capítulo 11 de Marcos eram vasos de vendas, que os vendedores vendiam para que fossem ali efetuadas e realizadas, né, na verdade, as ofertas. Entende? Aqui você pode estar vendo em Isaías capítulo 66, 20. E os vasos do templo, os vasos do santuário, eram todos de ouro, de prata e de bronze. Ora, porque como que um cara ia vender ali um vaso de bronze num vaso de ouro ali, né? E andando para todo lado ali dentro do templo, como todo mundo pensa, né? Com um vaso de ouro na mão. Poxa, é um vaso só que ele vendia, já era, acabou, tá rico, tá milionário. Sobre esses vasos de ouro, de prata e de bronze, você pode estar vendo em 2 Samuel 8:10, 1 Reis 7:50, em Esdras 1:6 e Daniel 5:2. Então fica firmado, pelo menos para mim, que o templo dito nesse versículo, as pessoas não andavam dentro do templo, dentro do lugar santo, mas fora. Que eu concluí aqui lendo. Em Marcos 14:58 diz: nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei esse templo construído por mãos de homens. Veja bem, a primeira colocação. E em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Depois foi lembrado em Marcos, essa mesma passagem, pelos os que zombavam, né, dele aqui no madeiro. Em Marcos 15:29 e 30. E João 2:20. Essa então é a segunda colocação. Então são 2 explicações, 2 sentidos aqui. Sim ou não? Sim ou não? Aí você diz, irmão Dio, é que o livro de Marcos, você não pode dar muita bola, não, porque ele não é muito válido, entende? Bem, então eu te pergunto, por que é que você então respeita tanto o livro de Apocalipse e se espiritualiza tanto no livro de Apocalipse, se você não acredita no livro de Marcos, né? Estou dizendo isso para aqueles que defendem essa ideia de que o Messias é o templo, tá certo? E também não estou aqui dizendo que o Messias não ressuscitou. Estou dizendo que alguns usam dessa passagem equivocadamente, dessas passagens aqui que nós estamos lendo, né, para aludir que uma questão que é totalmente fora, né, de contexto, assim eu creio. Então ele diz aqui, eu derrubarei esse templo construído por mãos de homem. Então eu vou assim tomar liberdade de fazer mais uma perguntinha aqui para você. Quando foi que o Messias tirou com suas próprias mãos, tá, uma só pedrinha desse templo? Certo? Eu derrubarei esse templo, construído por mãos de homens. Note que foi o Messias que falou, como diz o narrador, foi o próprio Messias que falou. Quando que a Bíblia diz que o Messias voltou, depois no caso,
sozinho ou com os anjos e tirou e derrubou ou destruiu esse templo. Quando é que foi? Ele, literalmente ele. Quando foi? Onde está escrito isso? Entende que assim você sai fora do contexto. Se você mistura, você sai fora do contexto. Certamente ele falava de uma lei, de uma nova história para Israel, uma nova aliança. Por isso ele, né, ele diz aqui, eu creio que completando o versículo, né, tá no mesmo verso, ele diz: e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Aí veja bem, se ele está realmente falando do seu próprio corpo, né, ele diz ali, ó, edificarei outro não feito por mãos de homem. Bom, então se ele vai edificar outro que não é feito por mãos de homem, então quer dizer que o dele foi feito por mãos de homens. Mas ele não veio do Espírito? Peraí, ele está dizendo que ele vai construir outro templo que não é feito por mãos de homem. Então se lá em cima ele está falando do templo e o templo é ele, poxa, então fica contraditório. É o que eu estou dizendo, você sai fora do contexto. E se você sai fora do contexto, você mente para você mesmo. Onde você vai arrumar explicação para você mesmo? Você não tem. Eu só vou deixar claro que essa nova aliança, claro que viria pelo Messias, pela sua morte e ressurreição. Não tinha outra forma. Só que uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. E no caso aqui que ele disse, isso é só uma expressão que ele usou como para um término de uma aliança, quando ele diz templo derrubado e para erguerei outro templo, logicamente uma nova aliança. É como aquele adágio, também nem sei se realmente é um adágio isso, mas que diz assim, ó, tua casa caiu, né? Sua casa vai cair, tua casa caiu. Isso é uma fala, é uma gíria, mas que não tem nenhuma casa caída. Você entende? É metaforicamente um jeito de se dizer, de se expressar, né? Assim o Messias também falando do templo ser derrubado. Ele estava falando que uma lei ia terminar, uma aliança ia findar e outra ia começar. Isso não tem como fugir disso. Em João 18, 19 diz assim, ó, e o sumo sacerdote interrogou o Messias acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. O versículo 20 diz, o Messias lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Agora só um detalhe aqui, ó, né? Quando eu digo que se fala metaforicamente, eu vou passar para você que realmente é. Ó, quando a Bíblia diz sobre mundo aqui, falando eu falei abertamente ao mundo, nem sempre também esse mundo é o mundo esfera, o mundo onde se refere às pessoas que vivem aqui, entende? O mundo, o geral. Note que aqui, ó, o narrador diz que ele, o Messias, falou abertamente ao mundo. Mas se você buscar um pouquinho de história, e você que já leu, você e eu, nós sabemos que o Messias não pregou, ele não saiu do derredor de Jerusalém. Não é? E terminando aqui diz, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo. Vê que ele ensinou na sinagoga. E em outros lugares não tinha sinagoga. E olha lá que nem país existia ainda. Onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Onde os judeus sempre se ajuntavam. Essa prática que o Messias levanta de a tese de derrubar aqui o templo, é porque os judeus tinham o templo como um refúgio. É só isso, entende? É claro que o templo veio a cair depois do ano 70, aí, né, chamado ano 70 depois de Cristo. Mas esse momento ele estava derrubando ali, na sua morte, na sua ressurreição, ali a estrutura dos judeus, né? E o que é uma estrutura? O que era a estrutura dos judeus naquele tempo? Qual era a estrutura dos judeus ali naquele tempo? É claro que é a lei, o sacrifício, as ofertas, os dízimos, a adoração, certo? E outras mais aí que vinham de uma fé mais
direto do templo, entende? Em João 2,13 diz assim, ó, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e o Messias subiu a Jerusalém. No versículo 14 diz, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Bem, aqui o narrador expõe, tá colocando ali de um povo que vendiam. Portanto, ele está falando ali certamente de pessoas, correto? No versículo 15 diz, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos, novamente falando de pessoas, fora do templo. Também os bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Versículo 16, e disse aos que vendiam aonde? No templo ou não? E quem vendiam? Eram as pessoas. Pombos, vendiam pombos. Tirai daqui estes e não façais na casa de meu pai. Olha só a expressão que ele traz agora, o narrador traz em João. Na casa de meu pai, casa de venda. Essa primeira casa dita aqui, eu tenho a certeza que é a casa de alvenaria, e não a casa onde todos dizem que é nós somos a casa do Espírito. Nós somos o templo do Espírito, correto. Mas essa casa aqui eu tenho que é a alvenaria. E eu vou tentar expressar aqui para você o que eu penso, o porquê que eu penso disso.